Ok, boa noite, queridos amigos. Então, demorou um pouquinho para sair esse vídeo, mas é porque muita coisa aconteceu, foram muitas novidades, muitas trocas, muitas alterações, decreto, MP, então ficou uma zona. Vocês podem ver pelo meu estado, né? Porque quanto maior a barba, quer dizer que menos tempo eu tenho para cuidar um pouco de mim, então eu acabo trabalhando mais tempo, buscando mais informação e, consequentemente, resolvendo mais problema, como a gente já está acostumado, né? O vídeo de hoje eu venho para falar rápida e exclusivamente da MP, que não é mais a MP, que virou a lei. É a lei 14020 de 2020, né? Ela foi no dia 6, ela passou a ter vigência essa lei, então, que diz respeito às suspensões e às reduções de contrato de trabalho. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor dessa lei, as regras, as diretrizes e o que mudou nela, porque apesar de ela não nos trazer uma permissão de prorrogar prazos para suspensão, prorrogar prazos individuais de redução e suspensão, ela tem sim novidades que são muito importantes. Antes da gente começar a ver essas novidades, dá um like aqui, deixar o botãozinho para lembrar todo mundo, segue, dá um like, compartilha, divulga. 600 inscritos, pessoal, a gente vai bater 1000 até o fim do ano, a meta é 1000 até o final do ano, então vamos acreditando nisso e que a gente possa cada vez trazer mais coisa. Vocês estão vendo que eu ainda estou improvisado, ainda não vai demorar um pouquinho mais a reforma para sair a parte que eu quero, o layout novo, vai demorar um tempinho, mas a gente vai conseguir fazer sim. Em seguida, agora, essa quarentena está atrasando um pouco o planejamento físico, a estrutura que eu tenho que reforçar aqui e refazer. Vamos lá, o que a gente vai falar então primeiro? Lei 14020 de 2020. A primeira coisa que a gente precisa entender dessa lei. O que é essa lei? O que representa a sanção dessa lei, a assinatura dessa lei e o descarte da MP 936? Então, pessoal, o que representa a criação, a sanção dessa lei que extinguiu a medida provisória e passou a ter validade a lei 14020? Para quem não manja muito de política, para quem não entende muito, vamos tentar explicar de uma forma bem rápida e bem simples. A medida provisória ela é criada, no nosso caso, a medida provisória 936, que falava sobre as suspensões e reduções, ela foi criada, e ela vem com uma validade padrão de 60 dias. Após 60 dias, ela foi renovada para mais 60, a medida provisória tem uma validade limite de 120 dias, então 120 dias de validade. Quando chegasse nos 120 dias, ela ia se extinguir, ela não ia mais ter validade. Então, dentro desse período, quem não usou o benefício que ela permitia, acaba não tendo mais direito de fazer uso desse benefício. Então, o que aconteceu? O presidente sancionou a lei, que era a lei que vinha oriunda da criação da medida provisória 936, e nós temos hoje a lei 14020. O que muda na lei que antes a gente percebe uma diferença entre a medida provisória e a lei? Primeiro é a validade. A validade da medida provisória, elas são 120 dias. Durante os 120 dias é possível ingressar no uso da suspensão e da redução. O que a lei nos diz? A lei nos diz que a validade é enquanto houver a calamidade pública decretada. Então, a princípio, até onde a gente sabe, o ano de 2020 está acometido pela calamidade pública. Até o final do ano a gente está em estado de calamidade. Isso significa que até o final do ano a lei ainda vai ter vigência. Pode ser que se resolva antes, que isso acabe antes? Sim, pode ser que isso acabe antes. A qualquer momento pode surgir uma vacina, enfim, a situação pode se resolver, é revogado o caráter de calamidade, né, de situação emergencial no país, e a lei perde a validade dela nesse momento. Bom, então, esclarecido isso da validade, o que a gente precisa ter em mente? Mas eu já usei os 60 dias de suspensão, ou eu já usei os 90 dias de redução, ou eu já usei os 90 dias individuais, porque a gente sabe que a medida provisória trouxe como limitador 90 dias de benefício individual por pessoa. Então, cada funcionário poderia ter na sua soma 90 dias de benefício. Seja essa composição 90 de redução, ou 60 de suspensão e 30 de redução, mas o limite, o teto da soma era 90. Então quer dizer que se eu já usei os 60 dias antes de redução, os 60 de suspensão e 30 de redução, eu já usei os 90 dias que eu tinha direito. A partir do dia 6 de julho, a data da assinatura dessa lei, eu posso pedir novos? Meus amigos, não, vocês não podem. Só para deixar bem claro, inclusive tem um artigo, se não me falha a memória, 16, dentro da nova lei 14020, que cita isso, que ele explica que é uma conversão que mantém a raiz, mantém a base, mantém os princípios da MP 936 na formulação dessa lei, e ainda restringe o prazo individual a 120 dias. Claro, a lei trouxe uma permissão que até então nós não tínhamos. A lei trouxe agora dentro dela um artigo, se não me falha, no artigo 12, uma novidade que permite que o governo crie um novo decreto expandindo, fazendo uma expansão, prorrogando os prazos de suspensão e redução. Isso já existe? Não, isso não existe ainda.
Quem é do ramo, quem é da contabilidade, quem faz essa parte de recursos humanos, já sabe que o governo anunciou que já existe esse decreto. O decreto já está pronto, já foi confeccionado, já tem o seu texto, as suas medidas prontas. Porém, não foi divulgado ainda, ele não está assinado, ele não está vigente ainda. Previsão é de que aconteça durante a quinzena de julho, a primeira quinzena. Então hoje é dia 12, até quarta, quinta, no máximo, vamos chutar assim, até sexta deve sair esse decreto já. Há vazamentos que dizem que vão ser prorrogados mais 60 dias para suspensão e mais 90 dias na redução, renovando novamente, claro, o direito individual de mais 120 dias por funcionário. Então vai ser uma soma total, né, de mais 120 dias para cada um dos funcionários. Incluso os intermitentes. A princípio não se deu ênfase no caso dos intermitentes, mas a gente sabe que vai sim ser incluso, possivelmente com mais 3 parcelas. Por quê? Porque os intermitentes foi somado 3 parcelas porque são 90 dias, é o mesmo prazo, só que claro com o valor definido de R$600. Então imagina-se que isso aconteça e a gente está ansioso, cuidando. Quem estiver seguindo, quem estiver dando like, assim que sair, a caneta saiu, assinou o papel, eu vou lançar aqui no canal essa divulgação. Vai para o Instagram, vai para o grupo, vai para todos os lugares. Não temos ainda. Espero que assim que eu poste esse vídeo hoje, domingo, amanhã já cancele essa informação e já esteja valendo. Porque o pessoal está bem desesperado, está bem nervoso, ansioso, porque muita gente não conseguiu abrir ainda. Eu só preciso dar uma informação que eu já quero adiantar, eu tenho falado muito isso nos grupos, eu tenho falado muito isso nos fóruns, muito no WhatsApp, muito no Instagram. Não vai ser retroagido. Algumas pessoas do governo que são responsáveis por elaborar, por editar e por ramificar essa lei, já informaram que é uma medida de decreto, mas que esse decreto não será retroagido. O que isso significa? Quem suspendeu em abril, suspendeu em maio, reduziu em junho, no momento que sair, vamos supor que saia dia 15 de julho esse decreto, a previsão e a pretensão do governo é que ele saia valendo do dia 15 ou na data que ele for divulgado à frente. Ele não vai contemplar os períodos retroagidos nesse caso, porque é bem difícil de calcular. Então, se hoje você já usou os 90 dias, o seu funcionário está trabalhando, ou você demite ele ou você paga ele, você não vai ter como fugir. Se vamos supor que saia no 30 de julho, saia esse decreto novo e não saia retroagido, você vai ter que pagar o mês de julho inteiro para o funcionário, porque ele não vai estar nem suspenso e nem reduzido, não vai ter essa validade. Até a gente teve algumas discussões essa semana, alguns advogados quiseram inserir um entendimento distinto na lei, mas o próprio sistema não aprova. Se tentar lançar hoje, se você tentar lançar mais períodos de suspensão, o próprio sistema vai te bloquear, ele não permite. Então, não há dúvidas, não é possível. No momento, 120 dias é o limite individual de pedidos que a gente tem disponíveis por enquanto. Agora, pessoal, sobre os pedidos de acordo a partir da assinatura da lei. A lei foi assinada dia 6, ela acabou sendo divulgada dia 7, né? Mas a partir do dia 6, vamos considerar dia 7, que eu acho que dia 6 ninguém deve ter feito, mas a partir do dia 6 e 7, 6 como foi assinada a lei, todos os acordos assinados a partir desse momento, para quem ainda não tinha feito, ou para quem está fazendo particionado ainda, devem ser feitos com as validades da nova lei. As características da MP não valem mais, né? A gente precisa usar os critérios, as normas e a vigência informativa da Lei 14.020. E essas vigências mudaram um pouco. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que mudou dentro da lei, da 14.020, e o que se manteve de acordo com a MP. Mas, lembrando, antes nós tínhamos algumas regras, agora é importante vocês estarem bem por dentro dessas novas regras, porque mudaram algumas coisas ali. Só um exemplo assim por cima, mudaram, por exemplo, hoje nós temos documentado que é válido o acordo eletrônico, e-mail, WhatsApp. A regra diz que todos os acordos eletrônicos confiáveis, vigentes, alguma coisa assim, podem ser usados. Então hoje, conversou com o teu funcionário por e-mail, conversou com o teu funcionário por WhatsApp, guarda esse registro, está valendo, não precisa mais ter assinatura física. A lei dispensa a assinatura física em meio à pandemia. Agora, pessoal, um ponto que eu preciso falar, eu preciso abordar, que muita gente tem me comentado, muita gente tem pedido orientação e tem pedido ajuda sobre isso. Estou suspenso e estou trabalhando. Ou estou reduzido 70% e estou trabalhando normal. Tá certo isso? Como fazer? Não, não tá certo. O que vocês precisam ter em mente? Assim, ó, eu preciso que todo mundo tenha essa clareza de informação que se você está suspenso, se você está reduzido, você não vai atuar como você atuava.
Vamos tratar da redução. Se você foi reduzido, por exemplo, 50% da sua carga horária, por consequência, 50% do seu salário, você vai trabalhar para a empresa? Sim, você vai prestar serviço ainda, você vai ser convocado a atuar pela empresa. Porém, metade do tempo. Se você trabalhava 8 horas, você foi reduzido 50%, você vai trabalhar 4, por exemplo. Alguns casos o pessoal está fazendo um escalonamento, né? Trabalhava 6 dias por semana, está trabalhando 6, ou trabalhava 220 horas no mês, 110 no mês. Acaba dividindo, subdividindo isso em formas de semana, de mês, de dia. Tem algumas alternativas que pode ser feito um escalonamento disso, por escala, por troca, para poder manter a empresa. Mas você não vai trabalhar da mesma carga horária que você trabalhava antes se você está em redução. Isso não é devido. O maior prejudicado nisso é você. Não aceite, não faça. Se o seu chefe, se a sua empresa lhe orientar a fazer isso, questione, converse, documente, registre. E aqui o principal problema que é a suspensão. Eu estou suspenso. Eu fui suspenso 60 dias, mas eu continuo trabalhando para a empresa, ou indo lá exercer a minha função normalmente, ou trabalhando em casa, em home office, prestando serviço, atendendo o telefone. Isso está certo? Não, pessoal, não está certo. E aqui eu sou bem enfático porque eu não gosto de meios termos. Não está certo e não deve ser feito. No momento que você está suspenso, você está perdendo a sua contribuição previdenciária, você não tem recolhimento de INSS, você não tem recolhimento de fundo de garantia, você não está contando para o seu 13º, você não está contando para as suas férias, porque isso impacta em tudo. E principalmente, você não deve trabalhar. No momento que você é suspenso e você é convocado, você atua pela empresa, está sendo feita a quebra desse acordo. O acordo de suspensão está sendo invalidado, está sendo feito descumprido, não está sendo respeitado as normas desse acordo. Isso é muito grave, isso é considerado fraude e não é devido. Os casos onde isso é identificado, onde isso é apurado, a empresa tem sanções, ela tem processos, ela tem punições administrativas, ela tem multa, e a primeira coisa que é feito é, ela é obrigada a pagar ao funcionário do bolso dela, do valor de caixa da empresa, todo o período de suspensão em que foi apurado irregular, bem como as contribuições devidas também. Então, o que eu faço? Meu chefe me suspendeu, mas ele me mantém em convocação, eu preciso continuar indo, ele está me botando pressão, ele está me incomodando, ele quer que eu venha. Bom, o primeiro passo é você saber que você não tem que ir. Está errado. Lá onde você assinou, lá onde você deu o ok, já prevê isso, que você não vai prestar serviço para a empresa. Segundo passo, eu recomendo que você documente da melhor forma possível isso, que você registre, guarde foto, texto, enfim, conversas, que você documente essa informação de que a empresa está ciente do erro, porque eu também não vou ser ingênuo acreditar que todo mundo faz de má vontade, né? Acredito que algumas empresas não têm essa informação, então pode ser que a empresa esteja fazendo sem saber. Então, de repente, você conversa com ela primeiro. Se mesmo assim ela mantiver a postura de que você precisa prestar o serviço mesmo suspenso ou reduzido, você documenta esse fato e, se você não quiser se expor, porque a gente sabe que as empresas acabam abusando, tirando sangue do funcionário, se você não quer se expor para não correr o risco de ser demitido, denuncie no sindicato, converse com o advogado, denuncie no sindicato, advogado, MTE, tem várias formas de fazer denúncia anônima, ou você mesmo chama a empresa e fala, olha, não está certo, eu não vou ir. O máximo que vai acontecer é você ser demitido, mas entre você estar demitido, ciente da situação, e você estar admitido sendo, contemplando e concordando com o processo errado, você tem que ver o peso e a medida da sua situação. Eu sempre recomendo, documente tudo que você pode, mostre que você está ciente que aquilo está errado e peça a correção do fato. Olha, eu estou suspenso, eu não quero atuar, eu vou receber da mesma forma o benefício do governo, então não tem por que atuar na empresa, eu não vou ter décimo, eu não vou ter férias, eu não vou ter isso, 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 e trate isso como uma coisa irregular, porque isso é uma fraude, e a gente já teve alguns casos de empresas que foram pegas e os funcionários responderam juntos, porque os funcionários estavam recebendo por fora para atuar na empresa. Então isso é uma fraude, isso é um golpe, você está lesando o seu país. Depois a gente vai ver que tem muita gente passando fome, não consegue pegar o benefício dos R$ 600, porque o país não tem como bancar o caixa de todo mundo. E ainda tem gente que lesa o país dessa forma. Então, primeira coisa, eu preciso que vocês saibam isso, certo? Não é certo trabalhar em suspensão, não é certo manter a carga horária em redução, e isso vai dar impacto negativo para você em tempo de contribuição, em décimo e férias. Então, tomem cuidado com isso. Sobre esse assunto é muito importante que fique claro essa informação. Agora, pessoal, quando que vai cessar a minha suspensão? Quando que vai cessar a minha redução?
Então, nós temos 3 momentos que cessam a suspensão e a redução. Quais são esses? O primeiro, no momento de uma antecipação. Se a empresa quer antecipar, e isso é encargo dela, decidir se ela vai antecipar ou não, você fez um acordo de 60 dias, acaba lá no final de agosto, a empresa vai abrir agora em julho, amanhã, dia 13. Ela comunica você formalmente, 2 dias úteis antes de retornar, ela lhe comunica que você tem que regressar. Então você tem 48 horas úteis prévias para retornar. Então, 2 dias após o comunicado da antecipação, cessa o acordo, você volta a atuar pela empresa. Só lembrando que a estabilidade que faz menção naquela lei 14020, que também era na MP, né, ela era de acordo com o prazo do acordo. Então, se você fez um acordo de redução de 90 dias, ficou 15 e foi antecipado o retorno, a sua estabilidade são 90 dias, porque o acordo foi assinado com 90 dias. O risco é da empresa. Ela optou fazer essa redução por 90 dias, então ela não pode transferir essa responsabilidade para você. Esse é o primeiro ponto, o caso de uma antecipação avisada 2 dias antes. Segundo ponto, no fim do acordo. O acordo foi assinado até dia 15 de julho, dia 15 de julho ele acaba, ele cessa. E o terceiro ponto, que é o menos incomum no momento, mas que também é possível, 2 dias após o encerramento da calamidade pública. Assim que a calamidade pública, assim que cessar a pandemia e que formalmente nós não estivermos mais tratando ela como uma calamidade, como uma situação generalizada no país, 2 dias depois disso cessam-se os acordos, não tem mais medida provisória, não tem mais lei 14020, tudo isso acaba e o pessoal retorna integralmente ao seu trabalho. E claro, se você fez um acordo de 30, acabou fazendo mais 30, suspendeu, antecipou, o que você tem que considerar nesse retorno é o acordo vigente no momento. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das poucas mais importantes novidades que nós temos na Lei 14020, que eram algumas bem questionáveis na MP e outras não tanto, mas que eram importantes. Primeiro ponto, aposentado e gestante. Aposentado nós sabíamos, porque houve uma lei complementar, houve outras formas, mas nós sabíamos que não era possível pedir a suspensão e redução de aposentados. Agora é possível. A partir do dia 6 de julho, nós temos sim como incluir aposentados nas suspensões, aposentados nas reduções. O ponto de diferença é que o custo dessa suspensão, dessa redução, o auxílio que esse aposentado vai receber, vai ser oriundo da empresa. Se você tem um aposentado na empresa, você quer suspender ele, você quer reduzir ele, você pode. Quem vai pagar ele não é o governo, é você. Vai ser feita a mesma apuração de cálculo, tabela de seguro-desemprego, 70%, 50%, ou a suspensão que paga 100% do valor do seguro, mas esse valor do benefício, quem vai pagar, quem vai custear ele é você, é a empresa em forma de valor indenizatório, porque ele não tem incidências, né? Então ele vai ser como forma de valor indenizatório. Você, a empresa, vai pagar. Pode suspender? Pode. Isso é uma vantagem, pessoal? Até onde isso é uma vantagem? Sim, isso é uma vantagem. Uma vantagem por quê? Porque primeiro você vai afastar essa pessoa de risco do grupo de trabalho. Segundo, você vai pagar menos para ele. Se você paga R$1.000, por exemplo, você vai pagar 70%, 80%, 30%, depende do acordo que você vai fazer com ele. E terceiro, porque você vai ter essa dedução nas férias e no 10º. Se você vai fazer suspensão, são meses a menos para pagar no 13º. Então é bem interessante, tem que ser estudado a viabilidade dessa suspensão que agora é sim permitida.